Então, Sukuna, como vai ser? Sukuna, você sou eu. Inconscientemente carregamos uma maldição desde o nascimento. Que tipo de monstro tornaremos só depende da sorte, afinal de contas. Mas eu tinha meu avô. E... Sukuna, vamos tentar de novo. Não para amaldiçoar alguém, mas para viver com alguém. Mesmo se ninguém te aceitar, eu posso sozinho viver com você. Opa, e aí, tudo bem? Meu nome é Loyola e hoje eu queria falar sobre um personagem que eu particularmente sou um grande fã. Na verdade, eu sou um grande fã dessa obra maravilhosa como um todo, né? Eu amo essa obra, acho ela incrível e maravilhosa, né? Eu basicamente fico pensando nela toda hora, de vez em quando eu releio ela, quando eu vejo algo sobre ela, né? Tirando que a fanbase dela é enorme. Mas desse personagem que eu quero falar em particular, eu sou mais fã ainda, principalmente pela maneira que ela aborda as coisas. E sim, esse personagem que eu quero falar com vocês, como vocês devem ter visto na capa do vídeo, é o Yuji Itadori, de Jujutsu Kaisen. E olha só, eu amo muito Jujutsu Kaisen, facilmente no meu top 3 animes favoritos, mas eu não quero falar da obra de maneira geral, apesar de que a obra em si, ela não foge tanto do padrão de outras obras, né? Jujutsu Kaisen é um anime shonen, ou seja, com um foco em um protagonista, com um grupo de amigos que geralmente o protagonista possui alguma característica especial e que evolui suas habilidades ao decorrer da obra, né? Isso é basicamente um shonen, né? O que não tem nenhum problema mesmo, né? Eu, em particular, amo anime shonen. Eu acho que todo mundo tem um carinho por shonen, né? Eu já vi Dragon Ball, One Piece, se não me engano, One Piece é shonen, posso estar enganado, né? Kimetsu no Yaiba, Naruto mesmo, né? Então eu gosto muito, eu sou um grande fã desse estilo, né? E não há nenhum problema em gostar disso. E Jujutsu Kaisen, bom, o que se destaca nele de maneira geral, o que na verdade eu quero falar com vocês nesse vídeo, é o desenvolvimento de seus personagens e os princípios que são apresentados nele, bem no começo da obra que vão se destruindo com o tempo, né? Isso é muito interessante na criação dos seus personagens, que geram neles verdadeiros sentimentos humanos e realistas, que as pessoas comuns teriam nas situações que eles estão sendo aplicados ali realmente, né? Eu sei que parece meio confuso o que eu quero explicar nesse vídeo, mas eu prometo que vocês vão entender onde eu quero chegar. E junto com vocês eu quero desmembrar o personagem do Yuji e como ele é possivelmente um dos personagens mais humanos dessa obra. Não porque ele é um personagem bonzinho ou porque ele seja um personagem bonzinho, mas sim porque ele adquiriu uma perspectiva da realidade praticamente estoicista dele mesmo, né? De tudo que ele passou. E em vez de levantar a cabeça e sorrir, como fazem muitos outros animes por aí, o que eu não condeno, que eu acho muito comum, e sempre dá certo na maioria das vezes, acho muito interessante, até tá até acostumado com isso, né? Mas o Yuji, em Jujutsu Kaisen, ele aceitou a sua realidade, e segundo ele mesmo, ele se tornou apenas uma engrenagem. E hoje a gente vai entender o que ele quer dizer com isso, né? Tanto o que ele quer dizer por trás disso tudo. Então, nesse vídeo vamos fazer uma psicologia, mas não uma psicologia de análise de padrões, como costuma acontecer na TCC, ou uma análise com ênfase no passado para explicar o futuro, como geralmente acontece na psicanálise. E se você não entendeu nada que esse termo significa, não tem problema, porque esse vídeo também é para você. A gente vai fazer uma análise completa do indivíduo, ou seja, do Itadori, para te mostrar qual a perspectiva desse personagem e por que ele é o mais humano dessa obra. Esse vídeo só não se chama A Filosofia por trás de Yuji Itadori porque está analisando um indivíduo. No caso, é o Yuji e não suas ideias, não seus ideais. Né? A gente quer analisar a pessoa do Yuji, a gente quer analisar o indivíduo, não as suas ideias, do que ele concorda, como ele é certo e errado, né? Eu não quero explicar nesse vídeo o porquê que ele como pessoa se achou enganado de filosofia que ele segue, mas sim analisar ele por inteiro. E com certeza essa é uma análise usando somente alguns termos técnicos. Não quero parecer que nenhum profissional de psicologia, afinal estamos finalizando um personagem de anime, afinal de contas, né? Mas que a psicologia vai nos ajudar a compreender a ideia do vídeo que eu quero apresentar aqui para vocês. Então não se ofenda se eu usar algum termo errado ou ofender sem querer alguma área da psicologia ou algum profissional da área. Afinal, eu também sou um estudante de psicologia, então não quero ofender ninguém aqui, então não leve nenhum termo aqui ao pé da letra, né? Só quero usar a palavra psicologia porque estamos estudando o indivíduo como pessoa, que no caso é o Yuji, como já foi explicado. Dito isso,
Vamos para o vídeo. Espero que esse vídeo não fique longo. Acho que não vai ficar. Mas fica tranquilo. Bota um fonezinho de ouvido. Vou deixar uma musiquinha bem tranquila no fundo para você entender. E eu quero explicar de melhor maneira possível onde eu quero chegar aqui. Tá legal. Vamos começar, obviamente, pelo que nos é apresentado do personagem nos primeiros capítulos ou episódios, se você acompanhou pelo anime. Aqui a gente vai usar o anime, porque geralmente é o que a maioria acompanhou, né? Ou muita gente também usou o mangá, mas no caso aqui a gente vai usar o anime mesmo, porque é melhor de apresentar a ideia. Nos é apresentado logo no começo o Yuji ligando para o hospital perguntando pelo seu avô que está de cama. E segundo as enfermeiras do hospital, não é a primeira vez do dia que ele liga perguntando. E essa parte ela é muito importante, porque primeiro, o traço que nos é apresentado dele é de preocupação com seus próximos. Logo em seguida nós vemos seus traços mais espontâneos, tá? Como que ele é uma pessoa carismática, sorridente, com facilidade de criar laços. Ou seja, o que a obra quer nos apresentar de primeira é um personagem bem humano e bem comum, certo? Então a obra logo nos joga essa ideia, né? A primeira cena que geralmente tem no anime é ele ligando pro avô dele, né, no hospital, e falando que não é a primeira vez que ele aparece ali. E novamente voltando para essa parte, essa apresentação de personagem é muito interessante, porque nos apresenta um personagem comum, com sua profundidade e seu carisma de protagonista que é comum em Ben Shonen. Mas antes de seu avô morrer, ele pede para que o Yuji ajude o máximo de pessoas que ele conseguir, com sua força, para que ele não morra sozinho com ele. A frase tem muito impacto, principalmente por se tratar de um anime shonen, porque o que esperamos de uma fase desse porte, desse tamanho, é um grande desenvolvimento depois, né, do personagem alcançando esse objetivo. E o que você percebe depois disso é um personagem tentando construir esse desejo do seu avô, que acaba se encaixando perfeitamente com sua facilidade de criar laços, como eu falei anteriormente, e tentar salvar o máximo de pessoas que conseguir. O que ele consegue no começo, perfeitamente, salvando seus amigos das maldições da escola. Mas logo depois, alguns episódios depois, a gente vê a frustração de não conseguir salvar o personagem de Junpei, que morreu pelo Mahito, pela transfiguração, né? E o que vemos é a primeira frustração do personagem, ao ver que ele falhou e talvez não consiga construir e manter esse desejo. E a obra, ela tenta disfarçar que irá conseguir alcançar esse desejo, que o Yuji irá conseguir alcançar esse tanto desejo que ele deseja, esse sonho, né? Vamos colocar assim essa meta, assim como o Naruto quer ser o Hokage, assim como o Luffy quer ser o rei dos piratas. Mas o que vemos é uma construção de personagem frustrado. E o mais importante disso é que o autor não está tentando criar um vilão aqui, mas sim só está jogando a realidade na cara do personagem. A reação do Yuji ao ver o Junpei ser morto, transfigurado pelo Mahito, é uma reação totalmente humana e realista. Uma reação horrorizada com a realidade na sua frente, né? O autor está tentando construir um herói. Ou melhor, está construindo um herói, por incrível que pareça. Ele não está construindo um herói no mundo de fantasia que a gente está acostumado a ver. Ele está construindo um herói que encara a realidade na sua frente e chora. Porque a realidade, ela é horrorosa, ela é horrível. E o Yuji está encarando a realidade mais crua na sua frente, que é ver uma pessoa que ele não conseguiu salvar morrendo na sua frente. E você entende o porquê dessa pequena parte já mostrar da humanidade do Itadori? Porque ele olha para aquela realidade e se frustra, ele fica assustado, ele quebra seu espírito por dentro. E isso que o Mahito quer fazer com ele, né? Porque ele olha a realidade e não tem o que fazer. Ele só aceita a dura verdade de não conseguir salvar a pessoa. Que a realidade não é um mundo de fantasias. E não vem dizer também que é por causa que o mundo de Jujutsu Kaisen é assim, que o universo de Jujutsu Kaisen é assim, que o universo é duro, frio. Não, na verdade o universo da obra é bem comum, para falar a verdade. Tem poderes, tem monstros, etc. O que diferencia aqui é como o autor, que no caso é o G. Akutami, fez o personagem lidar com o mundo. É como ele olhou para a realidade e está lidando com ela. Não está lidando com o mundo de fantasias. Não é o herói que vai salvar a princesa do castelo. Ele é um herói que está vendo amigos morrerem num caminho para alcançar um objetivo. Essa aceitação do personagem à realidade o torna um perfeito protagonista e um herói muito bom e criativo. Estamos acostumados com heróis sorridentes que fazem tudo sorrindo e brigam com seus inimigos. É o que é muito representado pra gente hoje em dia. E que no final do dia tomam um café como se nada tivesse acontecido. Mas o Yuji, ele sente nas costas o peso de tentar ser bom num mundo que está tentando destruir seus ideais a todo momento.
E isso se solidifica ainda mais quando o Sukuna ri da cara dele. Porque tá acostumado, por exemplo, a relação de Kurama com Naruto, né? Que a entidade ajuda o protagonista, mas nesse caso não. O Sukuna, ele é o vilão. O vilão, e ele está preso no protagonista, e ele não ajuda. Isso é muito criativo na criação da obra, e como isso destrói o personagem. Ou melhor, isso está construindo o personagem sincero. Eu gosto de dizer que isso é uma desconstrução de personagem, porque de certa forma está construindo um ideal, mas de certa forma está destruindo o espírito, a alma dele, né? E que ele está sozinho nessa, o Yuji, ele está sozinho nesse mundo. Ele vai entrando nessa aceitação. Ele vai aceitando que esse é o peso de ser um herói. Esse é o peso de se tentar ser um herói no mundo de Jujutsu Kaisen. Eu nem digo nem no mundo de Jujutsu Kaisen, não botando a culpa do universo, como eu falei antes, mas que esse é o peso de ser um herói. Esse é o peso de tentar fazer o bem. E diga-se de passagem, na primeira temporada, o que a gente mais vê é ele tentando ser diferente. Ele tentando lidar com essa dura realidade, né? Tentando manter a postura do menino com grande força de vontade e tal. Mas o que vemos a partir da segunda temporada é um personagem que aceitou a dura realidade. Ele está aceitando que é isso. Essa é a realidade. Ele está sendo quebrado. Ele está sendo destruído. Ele perdeu. Ele não conseguiu salvar o Junpei, né? Na primeira temporada. Mas ele conseguiu manter a sua força, né? O todo ajudou ele e tudo mais. A gente vê essa luta, né? Com ele, contra essa força de vontade. O Mahito personifica muito isso, né? Essa aceitação que ele não quer. Essa realidade que ele não quer aceitar, né? E essa aceitação começa, ou melhor, ele aceita isso a partir da luta com o Mahito em Shibuya. No momento que ele diz que eles são iguais, esse é o momento de aceitação plena do personagem. O Mahito é a personificação dessa realidade que o Yuji tentava combater. E só conseguiu vencer ela quando ele aceitou e entendeu que seu papel é apenas ser uma engrenagem, que só existe para matar a maldição, como ele mesmo diz, né? Ele não quer um título, ele não quer uma honra. Ele só é uma pessoa que entendeu que, infelizmente, é assim que o mundo funciona. E não tem o que fazer. O Yuji aceitou. Ele olha para tudo, ele tentou resistir, mas não deu. Ele só aceita o seu papel. Ele aceita isso. Ele olha para si mesmo e vê que não tem o que fazer, não tem escolha, é isso. Essa é a dura realidade. Essa é a realidade que ele tentou fugir quando estava com o Mahito. E é disso que faz ele tão humano, porque ele encarou a realidade cruel na sua frente e não conseguiu salvar todo mundo, e que vai ficar sozinho. Porque isso é um fardo que, na verdade, ele nem desejou assumir, mas que as circunstâncias das coisas o levaram a isso. Ele perdeu o Junpei, a Nobara, o Nanami e o Sukuna dominou o corpo do Megumi depois ainda. Ele foi um personagem que só foi perdendo. E que as obras costumam fazer com os personagens, em outras obras no caso, né? É fazer ele superar esse problema, que vai ficar tudo bem, ele leva tudo com bom humor. Mas Jujutsu, ele leva o Yuji como protagonista a levar isso tudo como um peso, um fardo, que vai destruindo ele. A obra leva um realismo na situação. A obra leva realmente a uma realidade do ser. E tá levando o Yuji a entender que esse é o peso. Que não tem felicidade, né? Eu não tô criticando outras obras que fazem finais felizes. Não, eu acho maravilhoso, né? Pô, levar tudo com um sorriso em pé, levar tudo levar tudo na escola, levantar um sorriso, isso é muito bom. Mas no caso, o que eu quero trazer aqui da análise do Yuji é que ele realmente está quebrado. E isso é humano. Não é julgável ele ser assim, né? Não, a gente não pode julgar ele porque ele se tornou. O Yuji se tornou isso porque as situações levaram ele a se tornar isso. É isso que ele fez, é isso que ele se tornou. O Yuji tentou cumprir com o desejo do seu avô, que no final acabou virando o desejo dele também. Mas no final viu que não conseguiu salvar todo mundo. E como a gente viu em Jujutsu Kaisen módulo, ele terminou sozinho, fazendo uma analogia perfeita com o fardo que o Satoru Gojo carregava, o fardo de ser o mais forte. Quando o seu avô disse que ele é forte e que deve ajudar os outros, ele estava entregando um fardo completamente difícil de lidar, porque ele não conseguiu salvar a todos. E no final, terminou sozinho também, assim como o Satoru Gojo. Ele se dizer que é uma engrenagem, aceitando essa realidade, o levando a esse estoicismo prático, né, que não tem o que fazer, é uma reação totalmente humana. Outros animes, como eu falei antes, fazem os protagonistas passarem por dificuldade, mas no final tudo termina com alegria, apesar das perdas, né? O Yuji não. Ele aceitou a realidade. Antes da luta contra o Mahito, ele mesmo quase desistiu. Quando a Nobara morreu, ele entrou em choque. Se não fosse o todo lá, ele teria desistido. Mas ele decidiu seguir. De maneira totalmente automática, não com entusiasmo.
só matando maldições, sem desejos nem sonhos. Um protagonista de shonen que não tem nenhum sonho, olha isso. Que irônico até de verdade, né? Somente o personagem que aceitou o mundo como ele é. Se aconchegou nessa realidade, porque só viu o sofrimento. E tentar fugir disso é criar mais um Mahito, ou mais um Sukuna em sua vida. Por isso que no final da obra, ele termina dizendo que ele e o Sukuna são um só. Que ele entende o Sukuna. É ele aceitando essa realidade dele mesmo. É o Yuji aceitando ele mesmo, abraçando ele próprio. A dureza da realidade. E a conclusão final disso tudo é que o Yuji é alguém que desistiu de lutar e só aceitou seu papel. Seu desejo se tornou inútil. E lutar contra também é inútil. O Yuji aceitou. E não é julgável a gente olhar pra ele e falar, olha só, mas é um personagem quase vilão. Não, porque ele é um protagonista, ele é um herói. Né? Ele é o herói da obra, ele é o protagonista da obra. Ele que derrota o Sukuna no final. Mas vê como ele está quebrado. Né? Vê como ele se quebrou, o que ele se tornou. E como é interessante, porque isso se tornou seu ideal. Porque depois que ele derrota o Sukuna no epílogo, a gente vê ele rindo com a Nobara Megumi. Mas a gente vê o resultado depois em Jujutsu Kaisen módulo dele sozinho. E isso é muito interessante. Por isso, ele é o personagem mais humano dessa obra. Porque ele só chegou nesse estado que ele chegou porque ele é humano. E não há nada mais humano do que a aceitação. A aceitação, eu acho que a aceitação é o ato mais humano que a gente pode ter. E Yuji reconheceu isso. Ele só aceitou a realidade. Ele viveu aquilo e não viu que não podia fazer nada. Ele perdeu pessoas. E é isso. Ele se tornou isso. Não é nada mais humano. Não há nada mais humano do que a aceitação de si mesmo. Ou melhor, do que a aceitação da própria realidade. E ok, eu acho que esse vídeo foi um pouco profundo, foi mal, a intenção não era essa, mas deixando bem claro que essa foi uma análise minha, da minha perspectiva, sobre o personagem que eu gosto muito e também uma mensagem que pode ser passada dele, e eu não quero passar uma ideia estoica da realidade, não concordo com essa linha de pensamento, apesar de ser bem interessante de ser estudada, só porque eu apresentei uma ideia de um personagem, não significa que concorde com ela. Futuramente eu vou pretendo fazer vídeos apresentando outras ideias de outros personagens, né? Mas apresentar que essa ideia que esse personagem, né? Que a gente poderia aprender um pouco com ele, né? Levar como exemplo, né? De que a gente às vezes pode levar uma vida totalmente automática, né? De somente aceitar a realidade, porque a solidão é muito reconfortante, né? Como o Yuji falou, ele ficou sozinho. Então a solidão ela é muito reconfortante. Então essa é a ideia que eu quero apresentar para vocês, né? E acho que eu consegui apresentar um pouco ela. E peço perdão se ficou um pouco confuso. Não foi a minha intenção, né? E é isso. Eu consegui apresentar um pouco o que eu queria. Desculpa se o vídeo ficou chato, né? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Esse tipo de vídeo mais voltado para análise de personagem. Dá um trabalhinho legal. Eu passei um tempinho com esse roteirozinho aqui. Desculpa se não ficou tão bom. Eu coloquei algumas frases. Estou aprendendo ainda algumas coisas. Mas muito obrigado de novo por terem assistido. Espero que não tenha ficado chato e maçante também. Espero ter ficado um vídeo bem interessante e rápido. Porque sim, é um pouco chatinho ficar vendo esse tipo de vídeo. Mas espero ter ficado interessante. E bom, muito obrigado por ter assistido. Dê seu like se você gostou. Se você não gostou, tudo bem. Pelo menos pode deixar um dislike se quiser. Acho que o feedback sempre é válido, né? E um comentário também. Ajuda a gente. Me ajuda aí. Tentando fazer desse canal aqui uma maneira melhor de conseguir colocar minhas ideias pra fora quando a cabeça tá cheia. E é isso. Muito obrigado. Perdão se eu falei muito rápido. E é isso. Muito obrigado. Tenha uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. E fique com Deus. Valeu. Tamo junto.